Então vamos dar início a mais um episódio do podcast Os Sócios, o 39º e nossa terceira edição ao vivo. A gente tá pegando um ritmo nisso daí. É que a gente viu que quando é ao vivo dá pico de audiência, mais inscrição, ganhamos mais dinheiro no YouTube. Gostamos disso, né? Não, Então... vou falar a verdade. Você tem que se inscrever, inclusive já se inscreve aqui no canal, porque o Bruno está numa competição aqui dentro do grupo, que eu não sei exatamente qual que é, mas ele tem que ganhar não sei quantos inscritos. A Argentina tinha um teto de gasto? Então, tem uma frase que ela fala que um contrato entre pessoas honradas é desnecessário, entre pessoas desonradas é insuficiente. Colocar um teto de gastos na Argentina é a mesma coisa que nada, e aqui no Brasil está se mostrando muito parecido. Exatamente. Porque o problema que a gente está vendo é que isso foi criado no governo Temer em 2016, começou a vigorar em 2017, e agora, pouquíssimos anos depois, a gente está considerando uma série de puxadinhos nesse teto, né? Como que foi essa dinâmica? Porque alguns gastos podem crescer fora do teto e outros não. Então, o que eles falaram foi o seguinte, olha, a gente precisa abrir um espaço aí para um auxílio emergencial de R$400. Que a gente pode tirar do teto? Precatórios, olha só, os precatórios, eles cresceram muito nos últimos anos. Por que eles cresceram muito em relação ao ano anterior? Principalmente por conta da digitalização dos processos judiciais. O que é um precatório, Eu ia Marília? perguntar isso agora. Um precatório é uma dívida que você tem contra o governo. O governo perdeu, vamos supor, ele pegou o seu terreno e ele tem que te pagar um dinheiro. Ele promete te pagar, mas você tem que ir para a justiça para receber esse dinheiro. Aí o juiz vai e fala assim, não, realmente, o governo tem que te pagar aqui. Fechado, ele tem que te pagar, põe um carimbo lá e aí vai para os precatórios. É que geralmente é um valor muito grande, né? É Não é uma aquelas promessa. dívidas pequenininhas. Mas, uma por exemplo, promessa de pagamento É do uma governo. dívida mesmo. Vamos colocar assim, em São Paulo, a prefeitura fez algum tipo de obra, o Estado prejudicou muito o comércio de alguém. O cara vai lá, processa e ele ganha 1 milhão. Não é um dinheiro que eles têm para pagar na hora. Então eles falam, devo, não nego... Pago quando puder. Pago quando puder. Toma aqui o seu papel que fala isso. Exatamente. Entendi. Que tristeza. Pois é, muita tristeza. Não, tristeza é o que vem agora, né? Esse é o precatório, mas, o que aconteceu? Há uns anos atrás, eles inclusive tinham feito umas regras de pagamento de precatório. Você não podia demorar mais de tantos anos para pagar e tal. Tava bem organizado. Tava encaminhado. Tava encaminhado. Até que fizeram mercados de Você tem um mercado paralelo, né? Então, assim, imagina, Malu, você tem 1 milhão para receber do governo, eu falo para você, olha, eu te pago 600 mil para você receber já e eu assumo o seu precatório. Então tem um mercado também bastante ativo nesse Criou-se sentido. um mercado muito grande. Eles securitizavam as carteiras de precatórios e vendiam para bancos, para investidores. Teve Tem corretora vários cripto fundos. até fazendo isso, tokenizando. Tokenizando o precatório. E, assim, virou um mercado mesmo, e um mercado até de renda fixa, né? Porque eles falavam assim, de acordo com as regras de pagamento dos precatórios, eu vou receber tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Então, criou-se como se fosse um título de renda fixa. Até o governo dizer, não vou pagar. Até ele falou assim, não, Entendi. peraí, pensando bem, eu não sabia vou o pagar final. agora, eu vou pagar daqui a pouco, mas é daqui a bem pouco, entendeu? E aí ele falou assim, não, peraí, e aí durante a pandemia, eles digitalizaram os processos judiciais para conseguir dar vazão, né, ao número de processos. Então, um processo que antes ia para uma van, que ia do Acre até São Paulo, e aí depois voltava para o Acre, não sei o que lá, hoje em dia está tudo online e no dia seguinte chega na mesa do juiz para ele julgar. Então, isso aumentou muito o número de precatórios, né, o número de causas e de precatórios. E aumentou também o valor contabilizado a se pagar. Um crescimento realmente bem relevante em relação aos anos anteriores. Aí o pessoal falou assim, não, esse tanto não cabe no orçamento. Esse tanto já está demais. Então, vamos criar uma regra de parcelamento adicional do que for acima de um teto dos precatórios. Então, foi acima desse teto, a gente vai parcelar. E aí, por isso que é chamado de a PEC do calote, né? Porque aí você vai parcelar ainda mais esses precatórios que você já iria receber de acordo com a regra anterior. E aí eles tirando isso, eles deixando de pagar agora, tem mais espaço para gastar em outras coisas. Exatamente, como auxílio diesel, como auxílio Brasil de R$400, como emendas parlamentares, né? E tem um efeito que é legal, né? Assim, a história do jeitinho brasileiro é isso, entendeu? O jeitinho brasileiro é você dar um jeitinho nas coisas serem feitas de outras formas. Pensa que quando o investidor institucional o investidor estrangeiro põe o dinheiro no Brasil, está comprando a taxa de juros do país, está financiando o país, e ele vê que o governo começa a dar jeitinhos nas coisas, ele fala assim, cara,
como que eu vou investir, dar o dinheiro para esse governo Você não tem se eu não tenho certeza se perspectiva de amanhã nada. vai vir um cara maluco, o ano que vem, by the way, né? Vai vir um cara maluco e vai falar assim, o governo passado não presta para nada, eu sei como conduzir esse país, eu vou resolver o problema da população carente e tudo mais, eu vou rasgar todos esses contratos que foram feitos no governo anterior. Então, esse é o problema que a gente convive aqui a cada 4 anos, mas não só isso, né? Assim, acho que às vezes o governo muda de lado, mas assim, a gente cai sempre nessa armadilha, né, de tentar dar um jeitinho. Isso, para investimento ou para atrair investimento externo, ele é muito complicado. Assim, pensa o seguinte, você é um ET no mundo, você caiu, você tem 1 milhão de ET coins, aí você fala assim, eu posso investir no mundo inteiro. Não vai ser Não, eu vou investir no Brasil. Não vai ser no Brasil. Eu vou investir no Brasil. Colocaram droga na bebida do ET, só pode ser. Então, assim, o Brasil tem 3% da população do mundo, 2% da economia do mundo e 1% do mercado de capitais do mundo. E 90% para as trabalhistas do mundo também. Né? Exatamente. Então, assim, acho que é por isso que o Brasil é o país do futuro também. Tem um pouco disso daí, entendeu? Então, a instabilidade política é muito grande, né? Não só do que a gente vê na mídia e tudo mais, mas assim, dessas coisas que acontecem de a gente estar sempre furando as contas, dando um jeito, e isso para a estabilidade de investimentos é muito complicado, né? Não, tem um conceito que eu gosto, que eu aprendi lá na escola,